Graça e paz, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Bem-vindos a esta terça-feira. Glória a Deus, mais um dia vencido com a graça de Deus, e aqui estamos nós para orarmos e abençoarmos a sua noite. Ontem nós falávamos sobre você viver debaixo da bênção, e no domingo pela manhã eu ministrei uma palavra que está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nos ensina que Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então eu falei sobre isso. Tudo que você precisa, Jesus já te deu. Ele não vai te dar, Ele já te deu. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Só que aí ele completa dizendo, nas regiões celestiais. Ou seja, a pergunta que eu fiz no culto é: Deus já me deu o que eu preciso, certo? Sim. E aonde está isso então? Nas regiões celestiais. Ou seja, imagine, por exemplo, hoje em dia no mundo da informática existe a chamada a nuvem, a cloud, onde, por exemplo, você tem um arquivo que está onde? Está na cloud, ou seja, está na nuvem. Que nuvem é essa? Ninguém vê. É algo invisível, mas o arquivo está lá. Então, para você baixar aquele arquivo, você tem que ter uma boa conexão de internet para acessar a cloud, ou seja, a nuvem virtual, e baixar um arquivo. E você baixa ele fisicamente. Você baixa e imprime uma apostila, um livro, um objeto, uma fotografia, né? Algo. Ou seja, ele existe. Então você tem que entrar lá no virtual, que ninguém vê, baixa ele. É mais ou menos para você entender o mundo espiritual. As bênçãos estão lá. Pela tua fé você acessa aquele lugar. Mas aí eu trouxe o segundo versículo, que está em 2 Coríntios, quando Paulo falou, em 2 Timóteo, quando Paulo falou a Timóteo: Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, na qual alguns, a rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Ou seja, você tem fé para acessar, você tem fé para declarar, você tem fé para dizer eu posso, você tem fé em Deus. Mas se a sua mente não for tratada, se a sua mente não se alinhar à palavra de Deus, você pode, ao mesmo tempo que você tem fé para fazer, você deixa a sua mente se encher de medo, dúvida, pânico, raiva, engano, maledicência, murmuração. E aí aquela má consciência, ela vai comprometer a sua fé. Então, mesmo com fé, você naufraga, que foi o caso de Pedro. Pedro tinha fé? Tinha, porque ele desceu do barco. Só anda em cima da água quem tem fé. Mas quando a consciência dele foi comprometida, ele olhou, viu a onda, talvez ele olhou e talvez ele se sentiu melhor que os seus irmãos. Falou: olha, por acaso eu sou o Pedro. Eu não sei, a sua consciência foi ali, a sua fé foi comprometida por algo que passou na mente dele. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Salmo 73 fala o mesmo de Asaf. Asaf era um homem de Deus, um homem de fé. Ele era líder do louvor nos dias de Davi. Mas no Salmo 73 ele diz: quanto a mim, meus pés quase se desviaram, porque comecei a olhar para o ímpio e vi que eles não sofrem, e vi que o ímpio vive bem, e comecei a me questionar. Então qual foi o problema de Asaf? A mente dele. Ao invés dele olhar para o Senhor e ser grato por aquilo que o Senhor tinha lhe dado, por ser um líder de louvor, por conhecer o Espírito de Deus, ele começa a olhar para a vida dos outros. E aquilo comprometeu sua fé. Então o que eu quero dizer para você nessa noite de terça-feira: existe alguma coisa comprometendo a sua fé? Pode ser uma raiva, uma tristeza, uma dor, pode ser um medo do futuro, do amanhã, pode ser uma pessoa que te feriu, te magoou e você não consegue caminhar para frente porque aquela pessoa te persegue, aquela situação te persegue. Pode ser um pecado escondido, você
guarda algo com você que você não fala para ninguém, você tem medo de falar para as pessoas e você tem uma cara aqui, outra cara ali. E isso está fazendo a sua fé ficar comprometida. E você tem fé, mas ela naufraga por causa da má consciência. E a má consciência, na verdade, seria o nosso inconsciente, se calhar, né? Porque ele fala boa consciência. A boa consciência é aquilo que nós identificamos que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser redirecionado pelo Espírito Santo, né? Porque a Bíblia fala que a natureza do homem ela é má. A gente precisa da graça de Deus, do favor de Deus, para que esteja trabalhando em nós, para que nós possamos ter uma vida plena, abundante, abençoada e tomarmos posse das bênçãos que o Senhor nos deu. Mas quando nós não compreendemos isso, que é o caso, né, de Pedro e você citou outro exemplo, foi Pedro e o Asaf, você identifica aí que na verdade tinha algo mais profundo, que naquele momento que eles passaram por aquela situação veio à tona. Que no caso foi a má consciência, foi essa, talvez a dúvida, o medo, a incerteza, a inveja no caso de Asaf, porque ele fala, eu olhei para o ímpio, por que eu não tenho? A boa consciência, eu penso que é um dispositivo que Deus nos deu para que nós possamos, quando vamos fazer errado, ou quando temos a oportunidade de fazê-lo, a boa consciência fala conosco, nos cobra. Opa, é como se fosse um alerta, é como o Espírito Santo é algo que é uma forma de Deus trabalhar em nós. Por exemplo, Davi estava numa caverna e o seu inimigo naquele momento, que era o Saul, que o perseguia, seu perseguidor entrou na caverna. Os amigos de Davi que estavam lá disseram assim, olha, a sua chance está aí, vai lá, é a sua chance. Mas a consciência de Davi dizia, não, eu não posso fazer isso, não cabe a mim isso, eu não vou fazer isso. E Davi não fez. Essa é a boa consciência, a consciência de que não me cabe isso. Mas por quê? Porque ele não guardava dentro dele mágoa de Saul, raiva de Saul. Davi era um homem que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus. Então ele tinha essa transparência, né? Exato. Por isso que é importante, o apóstolo Paulo fala, analise-se o homem a si mesmo. Por quê? Porque a gente tem que olhar para dentro de nós e ver esses lugares. Esse mês eu fiz uma sequência de vídeos falando sobre o caos, né? E muitas vezes a gente não enxerga o caos porque não há luz. Então, ao ponto que a gente vai jogando luz nas áreas bagunçadas da nossa vida, nós vamos identificando que precisa ser transformado, precisa ser limpo. Aí a Bíblia diz da consciência cauterizada. Por quê? Tito fala sobre isso, Paulo fala para Tito, porque os homens estão com a consciência cauterizada. Ou seja, você vai ignorando aquilo. Já está tão acostumado. Que é como um calo nas mãos, né? Você faz um calo, quem toca violão, por exemplo, quando você começa a tocar, faz um calo, aí dói. Mas aí você vai tocando todos os dias, a ponta do seu dedo fica literalmente calejada, já não dói mais. Porque aquilo calejou, cauterizou, criou um calo ali, não há problema. Então a consciência, a pessoa vai errando, chega uma hora que ela fala, isso não tem problema nenhum. Não é que não tem problema, é que a consciência foi cauterizada. Então essa má consciência mata a fé. Exato. Né? Mata a fé. Então, o que eu quero deixar para você nessa noite? Isso que é necessária a luz, né? A luz da palavra. A luz da palavra. Ver aquilo que a palavra de Deus diz. Não se conformar com esse mundo, renovar a mente. E pedir para o Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, eu quero entender a tua palavra, eu quero compreender e eu quero viver de acordo com ela. E aí, com a consciência em Deus, justificados, pois em Jesus temos paz com Deus, Romanos 8. Aí você, estando em paz, com a consciência trabalhada pela fé, aí você entra lá no mundo espiritual e você traz aquelas bênçãos que já lhe pertencem. Você traz, né? Venha a nós o teu reino, ó. Aí o reino vem
e traz a bênção. E é isso que Deus tem para você nessa noite de terça-feira. Em nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. Se você crê, diga obrigado, Jesus, pela tua palavra de vitória que já foi liberada sobre a minha vida. Pai, eu quero abençoar a vida desta pessoa. O Senhor já entregou para ela uma palavra de vitória. O Senhor já entregou a ela uma palavra de fé. As bênçãos já foram entregues. Então nós queremos acessar as bênçãos, nos apossar das bênçãos. Nós queremos agarrar essas bênçãos em fé, mas com a consciência trabalhada em Deus, porque nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Em o nome de Jesus eu abençoo essa pessoa, essa casa, essa família, e declaro que agora, onde ela estiver, a bênção do Senhor alcance. Que todo mal seja repreendido e que nessa terça-feira, que ela tenha uma noite de paz, de tranquilidade, que ela possa deitar e amanhã acordar livre do mal, livre das dores, sarada, abençoada, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga: eu creio, eu confesso, estou abençoado em nome de Jesus. Amém. Declaramos, você tem a mente de Cristo. É isso que a palavra diz. Então se aproprie disso, declare aí sobre a sua vida. A sua mente é uma mente abençoada. A sua consciência é uma boa consciência que te conduz à vitória em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre si. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Amanhã, quarta-feira, mais uma oração. Deus abençoe vocês. Boa noite.